Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu, professor Paulo Brito, nosso intérprete Paulo, para mais uma aula de História, povos americanos, astecas, maias e incas. Vamos olhar aqui o objetivo da nossa aula, quais os objetivos da nossa aula? Descrever as formas de organização das sociedades nativas americanas, como que elas se organizavam socialmente. Conhecer e valorizar a complexidade social, cultural, tecnológica, de algumas sociedades dos povos originários aqui da América. Então vamos conhecer, vamos discutir e vamos valorizar esse conhecimento produzido aqui na América antes da chegada dos europeus. Pessoal, e aqui, você sabe dizer se antes da chegada dos europeus a América era habitada ou eles descobriram a América, Como que é essa questão? Se a sua resposta for sim, que a América ela era habitada, quais os principais povos que habitavam a América antes da chegada dos europeus? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, Então, antes da chegada dos europeus, vamos recapitular, Cristóvão Colombo chegou à América em 1492. Aqui, no continente americano, viviam milhares de povos, como os astecas, os maias, os incas, os indígenas guaranis, tupis aqui no território brasileiro, os olmecas. Só que no Brasil estima-se entre 6 e 10 milhões de indígenas que viviam, Daí nós vamos ter aí outras civilizações na América, na parte norte, na parte central, aqui na América do Sul, de povos que viviam na América antes da chegada dos europeus. Então a gente não vai dizer que os europeus descobriram a América, Os europeus eles chegaram aqui na América no final do século XV. E esses povos, astecas, maias, incas, tupis, guaranis, olmecas, toltecas, essa infinidade de povos, eles tinham uma cultura própria, cada povo com a sua cultura, com conhecimento em diversas áreas, com grandes obras de engenharia, por exemplo, grandes construções, E a civilização maia vai se destacar neste cenário, Então, a gente quando estuda os povos que habitavam a América antes da chegada dos europeus, qual a importância da gente fazer esse estudo? A gente perceber a grandiosidade dessas civilizações, as contribuições e os conhecimentos técnicos que esses povos, essas sociedades produziram e que foram transmitidos para a gente, E pensar aí nessa pouca valorização diante da ideia de que os europeus trouxeram o progresso para a América. Então, a gente ainda encontra um discurso de que os europeus descobriram a América e trouxeram um progresso à civilização. Nós precisamos valorizar a cultura que existia na América antes da chegada dos europeus, a cultura, o conhecimento, Então, qual a sua opinião sobre essa relativa desvalorização da cultura latino-americana? Já pensou sobre isso, dessa desvalorização? Nós devemos valorizar a cultura latino-americana, Estima-se, olha aqui pessoal, que a América era habitada por cerca de 57 milhões de pessoas antes da chegada dos europeus, Então é uma população gigantesca que habitava o território americano antes da chegada dos europeus. Povos com técnicas avançadas e possuidores aí de conhecimentos e culturas que precisam ser estudados para ser valorizados. Então a gente precisa conhecer a cultura desses povos e valorizar a cultura, o conhecimento, os saberes desses povos que habitavam a América antes da chegada dos europeus, Então aqui a América pré-colombiana é um título que a gente pode dar a esses povos, Povos pré-colombianos. Podemos falar povos ameríndios também ou povos nativos da América. Então os povos maias, A civilização maia, ela se desenvolve na área onde hoje corresponde ao sul do México, Guatemala, Belize, Honduras e Salvador, Guatemala, Belize, Honduras e Salvador, países da América Central. Os maias viviam em cidade-estado, Você lembra do conceito de cidade-estado, que a gente utiliza quando estudamos aí a civilização grega, Eram governados por chefes com poder hereditário. O chefe de cada cidade exercia funções políticas e religiosas.
Então, os maias, embora ocupassem o mesmo espaço geográfico, sul do México, América Central, tivesse uma cultura em comum, cada cidade era independente, tinha o seu próprio governante, né? Então, eu não posso dizer, por exemplo, que eu vou ter um grande imperador maia devido a esse conceito de cidade-estado. Então, aí as principais cidades maias, elas eram independentes e autônomas entre si. Então aqui a localização da civilização maia na América Central, então aqui nessa região da América Central e parte da América do Norte, o sul do México ali e essa região toda aonde vai se localizar a civilização maia, né? Olha aqui uma atividade, né? Vamos copiar a atividade, vamos responder e não se esqueça, né, de socializar, de compartilhar com seus colegas de turma, de conversar com o seu professor sobre a atividade. Então aqui, ó, a frase a seguir contém alguns erros, né? Então essa frase aí tem alguns erros, está escrita de forma errada. Identifique esses erros na frase e reescreva para que a frase fique correta. Qual é a frase, professor? Os maias habitavam a região da América do Sul, principalmente onde hoje se localiza o Peru. Formaram um grande império chefiados por um único imperador. Deixar você pensar na frase, encontrar os erros, reescrevê-la de forma correta e a gente volta fazendo a correção. Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Essa frase aqui, ela tem alguns erros. Você então deve identificar esses erros e reescrevê-la de forma correta. Então aqui, ó, né? Os maias habitavam a região da América do Sul. Aí tem um erro, né? Principalmente onde hoje se localiza o Peru. Outro erro aqui na localização. Formaram um grande império, chefiados por um imperador. Aqui em verde, outro erro. Então a reescrita, né? Os maias habitavam a região da América Central e sul do atual México. Então América Central e sul da América do Norte. Viviam em cidades-estados, governadas por chefes com poder hereditário. Não formaram um grande império com um único imperador. Lembre-se de compartilhar, socializar a resposta com os teus colegas, com o teu professor. Civilização maia, né? A agricultura, ela era a base da economia maia, né? A produção agrícola dos povos maias. O principal produto era o milho, tão comum no nosso dia a dia, né? Então, o principal produto da economia maia, dessa agricultura, era o milho, que era tão importante
para a civilização maia, que segundo os mitos maias, os deuses haviam utilizado milho para criar o homem, né? Uma teoria criacionista aí do surgimento do homem. Além do milho, vão cultuar cacau, para, né, o chocolate é originário aqui da região das Américas, algodão, feijão, pimenta, abóbora, mamão e abacate. Aqui a representação de uma divindade adorada pelos povos maias, né? Então lembrando aí que a agricultura era a base da economia maia, principalmente a produção do milho. Além do milho, feijão, abacate, pimenta, algodão, né? Outras culturas também faziam parte dessa agricultura maia. E aqui a representação de uma divindade maia, né? Os edifícios, falando um pouquinho aí da arquitetura, da engenharia dos povos maias, olha o conhecimento técnico, né? Os edifícios construídos pelos maias no meio de uma floresta, né? Ali na região da Guatemala. Então ele tem aí a sua representação arquitetônica, também em forma piramidal. Essa ideia de que as pirâmides existiam somente no Egito, não, né? Algumas civilizações aqui da América, como os maias, né? Como os astecas, também se utilizam dessa forma de construção, demonstrando conhecimento científico em matemática, em arquitetura, em engenharia, quando se constrói essas grandes obras arquitetônicas na América Central, no sul do México, onde o Império Maia se localizava. Então, grandes templos e palácios, né, eles tinham, além da função religiosa, o objetivo de inspirar respeito, né, essa questão do respeito pela imponência, pela grandiosidade pelo qual esse edifício ele estava sendo representado, né? Você olhava, nossa, uma construção grandiosa, bonita, né? Esse conhecimento para produzir essa construção, então ela impunha esse respeito, né? Então a gente entende que era um povo aí com um conhecimento avançado, né? Essa ideia de que eles eram atrasados ou que eles não tinham conhecimento, a gente precisa repensar. Olha o conhecimento aí para construir essas grandes obras arquitetônicas, né? Que uma atividade para a gente pensar um pouquinho mais sobre o Maia, né? Copie, responda, socialize com a sua turma. Tem um conjunto de palavras. Então, quais são essas palavras, né? América Central, agricultura, politeísta e cidade-estado. Então, eu tenho esse conjunto de palavras. Você vai utilizar esse conjunto de palavras para escrever uma frase correta sobre a civilização maia. Não se esqueça de compartilhar a sua resposta com os teus colegas, com o teu professor, socializar o conhecimento e a gente volta com a correção da atividade.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? A gente tem ali um conjunto de palavras, América Central, agricultura, politeísta e cidade-estado, para que a gente escreva uma frase correta sobre a civilização maia. Então aqui, né, a civilização maia localizava-se nos atuais territórios da América Central e do México. A base da sua economia era a agricultura e cultivavam milho, cacau, algodão, feijão, pimenta, abóbora, mamão e abacate. Olha a diversidade aí da produção agrícola. A religião era politeísta, pois acreditavam em vários deuses. E os maias se organizavam em cidades-estados, ou seja, não formavam um império. Então escrevi aí uma frase utilizando aí as palavras-chave do nosso exercício. Lembre de compartilhar com seus colegas, com o seu professor. Gente, maias, conhecimentos matemáticos, conhecimentos de astronomia, né? Olha o desenvolvimento desses povos, né? Os sacerdotes maias, eles também eram matemáticos e astrônomos. Então, além de cuidar da questão religiosa, cuidavam também da matemática e da astronomia, né? E eles também criaram um símbolo para representar o zero, né? Vamos lembrar aí que nos numerais romanos nós não temos a representação do zero. O zero vai surgir com os numerais indo-arábicos, né? E eles usavam, né, esses numerais e a representação do zero em cálculos matemáticos. Conheciam o movimento do Sol, da Lua e de alguns planetas, né? Movimento de translação, movimento de rotação, eles conheciam. Aqui uma construção conhecida como Templo do Sol, que também servia como um observatório astronômico pelos maias, né? Então vejam essas construções em meio às florestas, né? O conhecimento de engenharia, matemática, arquitetura, astronomia, né? Fazer a observação dos astros, do movimento do Sol, da Terra, conheciam inclusive outros planetas, né? Nessa observação do céu. Por que isso é importante? Ao conhecer a astronomia, conhecer aí os movimentos do Sol, né, eles conseguiam então planejar a plantação agrícola, né? Conseguiam aí ter a ideia das estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, quando era melhor para plantar, quando devia se colher. Tudo isso a esse conhecimento astronômico aplicado, por exemplo, à agricultura, né? Aqui, um templo dos guerreiros, né, uma outra construção maia que também, né, chama atenção pela sua grandiosidade, pelo conhecimento empregado na construção dessa obra, o Templo dos Guerreiros, essas colunas, né, e esse templo, as escadarias, né, também vejam, né, no meio da floresta. E eu vou ter aí as principais cidades, né? Copan, Palenque, Chichén Itzá, era o centro arquitetônico do mundo maia e que tem até os dias de hoje essas construções preservadas como patrimônio histórico da humanidade. Os delicados edifícios religiosos, as pirâmides geométricas, revelam a relação entre arte, astronomia e religião. Então, a construção dos templos, que servia como um templo, né, religioso, mas servia também como um observatório astronômico, né, a prática da religiosidade, e através dessas construções a gente consegue também entender o conhecimento que esses povos possuíam, né, conhecimento na matemática, engenharia, arquitetura, astronomia, agricultura, e esse conhecimento utilizado na vida dessas pessoas, né, no desenvolvimento dessas sociedades, como foi a sociedade maia. Então aqui uma atividade, né? Um quadro para a gente preencher, né? Vamos fazer uma espécie de fichamento. Então preencha o quadro a seguir com as informações solicitadas sobre os povos maias. Qual a localização geográfica, as principais cidades e a base da agricultura? Preencha aqui. Não se esqueça de compartilhar as suas atividades, de conversar com seus colegas, com o seu professor, e a gente volta a fazer a correção dessa atividade.
Galera, vamos corrigir então o nosso exercício. Então aqui eu tenho um quadro, né, uma espécie de fichamento sobre os povos maias, localização geográfica, principais cidades e base da agricultura. Então aqui, ó, localização geográfica, né? Os maias se localizavam na América Central e na região sul do México. Principais cidades: Palenque, Tikal, Chichén Itzá, Copán, as principais cidades, lembrando aí do conceito de cidade-estado dos povos maias. E a base da agricultura, principal produto da agricultura, o milho. Não esquecer que além do milho, o algodão, cacau, feijão, pimenta também faziam parte dessa agricultura maia. Então aqui o nosso gráfico, lembre de compartilhar a sua resposta com os teus colegas, com o teu professor, façam um diálogo sobre os nossos exercícios, né? Então aqui a nossa retomada, né? A América antes dos europeus era habitada por diferentes povos, né? Astecas, maias, incas, povos tupis, guaranis, toltecas, uma infinidade de povos, né? Cerca de 57 milhões de habitantes na América antes da chegada dos europeus ali no final do século XV. Então aí destaque para os povos astecas, maias e incas, grandes civilizações do continente americano, né? Ali na região sul do México, América Central, os povos incas aqui na América do Sul. O Império Maia, a localização do Império Maia, para você lembrar dessa localização ali na América Central e na região sul do México. Civilização com grande desenvolvimento tecnológico, né? Vamos afastar essa ideia de que os europeus vieram trazer desenvolvimento, progresso e civilização. Então os povos que aqui habitavam, né? Os astecas, maias, incas, e aqui esse destaque para os povos maias, o conhecimento científico que tinham em áreas como matemática, como astronomia, né, na produção agrícola, então povos que tinham aí um grande desenvolvimento tecnológico aqui na América. As principais cidades: Palenque, Tikal, Copán, Chichén Itzá. Os maias não formaram um império centralizado com o imperador, eles têm aí um conceito de cidade-estado, cidades independentes e autônomas. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.